arqueólogos, engenheiros, especialistas em escrita antiga e até estudiosos de biologia começaram a perceber algo que ninguém antes tinha notado de forma tão clara. A construção da Arca de Noé não deveria ter sido possível. O que você vai ouvir hoje talvez mude para sempre a forma como você enxerga a Arca de Noé. O fato é que, no entanto, ela aconteceu. A profundidade deste mistério é tão grande, tão desafiadora, tão acima do que qualquer civilização da antiguidade conhecia, que muitos pesquisadores modernos afirmam que, se a narrativa fosse analisada apenas sob uma perspectiva técnica, sem nenhum compromisso religioso, o projeto da Arca ainda assim seria considerado um dos maiores feitos de engenharia documentados da história humana. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em uma jornada que revela como eles conseguiram lidar com os estrumes e dejetos produzidos durante o tempo que ficaram na Arca. Como uma família de apenas 8 pessoas construiu uma estrutura tão monumental. Como milhares de animais foram mantidos vivos, hidratados, alimentados e saudáveis por 40 dias e 40 noites. Como sistemas de ventilação, drenagem, isolamento, iluminação e controle de umidade funcionaram sem nenhuma tecnologia elétrica. Se você pensa que você já conhece a história da Arca, então esta versão talvez seja a mais profunda e surpreendente que você já ouviu. As dimensões que desafiam a antiguidade. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. A arca era um gigante. Convertendo para medidas modernas, são 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Agora imagine o oposto. Nenhuma indústria metalúrgica, nenhum maquinário pesado, nenhum serralheiro, nenhum engenheiro naval, nenhum cálculo computacional, apenas o conhecimento de um homem e seus filhos. O mais impressionante é que o formato da arca não era improvisado. A proporção 6:1, 6 vezes mais longa do que larga, é considerada hoje uma das mais estáveis já criadas para suportar tempestades violentas em alto mar. A pergunta é inevitável: como alguém vivendo milhares de anos antes de Cristo teria conhecimento de hidrodinâmica? E mais, mesmo que tivesse, como explicaria a precisão dessas medidas? Pesquisadores modernos afirmam que matematicamente a arca é a estrutura mais estável possível para sobreviver a ondas gigantescas, aquelas que se formam em mares revoltos, como em eventos catastróficos de magnitude global. Nada nessa proporção foi encontrado em outras civilizações antigas, o que leva à pergunta que acompanha este vídeo inteiro: de onde veio esse conhecimento? O mistério da madeira gofer. A Bíblia não diz cipreste, carvalho e cedro, ela diz gofer. E isso, para pesquisadores, é assustador. Por quê? Porque não existe nenhuma outra referência histórica ou arqueológica a esse tipo de madeira. Ela aparece apenas na narrativa da arca e nunca mais. O que isso significa? Existem 3 hipóteses principais. Era uma árvore extinta após o dilúvio, era um termo que descrevia não a madeira em si, mas o modo como era preparada, era um nome pré-diluviano para uma madeira que hoje chamamos por outro nome. Como uma família levantou uma estrutura desse tamanho? A arca não foi construída em dias, não em meses, mas em décadas. A Bíblia relata que ela foi construída em 100 anos. E isso faz total sentido. Levantar uma estrutura dessas exigiria cortar árvores colossais, transportar troncos pesadíssimos, serrar, ajustar e encaixar vigas, impermeabilizar placas, criar compartimentos internos, erguer 3 andares completos, construir paredes internas e externas, alinhar tudo com precisão milimétrica,
vedar com betume, reforçar as vigas principais, moldar vigas curvas para suportar a pressão lateral das águas. Tente imaginar uma única tarefa, apenas transportar troncos de 20 metros de comprimento, sem tratores, sem guindastes e sem cordas industriais. É praticamente impossível imaginar uma família tão pequena realizando algo assim. Mas aqui está o ponto mais desconcertante. Eles conseguiram. E isso levanta perguntas inquietantes. Como transportavam toras gigantes? Como içavam vigas até o terceiro andar? Como alinhavam paredes tão longas? Como deixavam tudo nivelado? Como trabalhavam sem plataformas elevatórias? Como erguiam vigas em posições suspensas? A única forma plausível é: eles seguiram instruções extremamente específicas vindas de uma fonte superior. O plano interno, uma arquitetura inacreditável. A arca não era um grande salão vazio, ela era completamente compartimentada, e isso é crucial. Por que compartimentar? Para controlar peso, distribuir massa, evitar que os animais entrassem em pânico, reduzir o impacto dos movimentos do navio, diminuir vibrações, organizar alimentos, criar zonas específicas por tipo de espécie, permitir circulação de ar de forma inteligente, aumentar a estabilidade estrutural. Só que aqui está o detalhe mais impressionante. Compartimentar aumenta a rigidez estrutural da embarcação, da mesma forma que os navios modernos utilizam divisões internas para resistir à torção das ondas. Isso significa que a arca foi construída com o mesmo princípio dos navios atuais. As vigas eram transversais, longitudinais, diagonais e reforçadas com estruturas de contenção. É como se alguém tivesse explicado a Noé exatamente como criar uma estrutura capaz de resistir à flexão extrema. Nenhum barco daquela época, tinha essa arquitetura sofisticada. A ventilação, o Zohar. A Bíblia diz que havia um Zohar, traduzido muitas vezes como janela, mas essa palavra é misteriosa. Ela pode significar abertura de luz, claraboia, sistema de ventilação, fileiras de aberturas contínuas, estrutura super elevada ou até mesmo algo como fonte de iluminação. Seja o que for, pesquisadores modernos concluíram algo: nenhum sistema único daria conta da ventilação necessária para aqueles animais. Então, o mais provável é que o Zohar era um sistema completo, composto de aberturas superiores contínuas, dutos verticais, canais laterais, divisão inteligente dos ambientes internos e passagens calibradas para permitir convecção natural. Ou seja, o ar quente subia, saía pelo topo, o ar fresco entrava pelas laterais. E isso criava ventilação constante sem nenhuma tecnologia elétrica. É praticamente o mesmo princípio de ar-condicionado passivo utilizado por civilizações avançadas como a do Oriente Médio, só que no caso da arca foi usado em escala gigantesca. Mas surge a pergunta: como Noé, vivendo tão antes, saberia manipular a convecção térmica? Isso ainda é um dos pontos mais misteriosos da narrativa. O enigma da água potável. Manter milhares de animais vivos por mais de 40 dias e 40 noites exige muita água. Pesquisadores calculam que seria necessário dezenas de litros reservados de água, um sistema de coleta de chuva, compartimentos de filtragem, dutos de distribuição e áreas específicas para animais com maior demanda. A Bíblia menciona que choveu durante 40 dias e 40 noites. Assim, faz total sentido que a arca tivesse um sistema de captação no teto, conduzindo água para cisternas internas, recipientes menores, reservatórios secundários, sistemas de filtragem com areia e carvão.
Essas técnicas existem há milênios, mas aplicá-las a uma embarcação desse tamanho, isso exige planejamento, logística, previsão de consumo e engenharia. E mais uma vez, nenhuma outra cultura da época tinha registrado sistemas tão eficientes. Como nutrir milhares de animais? A nutrição de tantos animais parece impossível, mas existem fatores que tornam essa tarefa plausível. Muitos animais eram juvenis, isso reduz drasticamente o consumo, peso, volume, estresse, espaço necessário. Hibernação e letargia podem ter sido induzidas naturalmente. Muitos estudiosos sugerem que fatores ambientais, escuridão parcial, temperatura controlada, ritmo monotônico da embarcação, baixa atividade física podem ter colocado muitos animais em estado de baixo metabolismo. Não seria necessário alimentar todos diariamente, alguns comeriam pouco, outros raramente, outros poderiam ficar semanas sem alimento. Isso reduzia exponencialmente o trabalho de Noé e sua família. O uso de alimentos secos e desidratados. A Bíblia menciona que eles armazenaram grãos, feno, sementes, frutas secas, raízes preservadas, legumes desidratados. E esses alimentos não apodrecem rápido, ocupam menos espaço, têm alta durabilidade e são fáceis de distribuir. Tudo isso torna o armazenamento plausível. A parte mais desafiadora, o problema dos dejetos. Poucos abordam isso, mas a gestão dos dejetos é um ponto crucial. E aqui surge um dos detalhes mais impressionantes. O piso da arca provavelmente era inclinado, com canais de drenagem, vales internas, dutos que convergiam para áreas específicas, com portas manuais para despejo externo. Essa estrutura é parecida com celeiros modernos, fazendas automatizadas, instalações zootécnicas avançadas, o que torna a narrativa ainda mais surpreendente. A iluminação. Iluminar um espaço tão grande sem fogo exposto é difícil, mas a Bíblia menciona um tipo de iluminação indireta. Isso poderia envolver lâmpadas a óleo isoladas, clarabóias filtradas, difusão de luz pelo solar, superfícies internas claras para aumentar a flexão, uso de tecidos translúcidos. E o mais interessante é que a luz natural provavelmente entrava por canais superiores. Isso mostra um planejamento refinado. A estabilidade, porque a arca não afundou. Arqueólogos e engenheiros já fizeram simulações computadorizadas da estrutura da arca usando modelos de hidrodinâmica, cálculos de torção, modelagem 3D, simulação digital de tempestades. O resultado é que a arca é uma das estruturas mais estáveis já projetadas, mesmo sem quilha, mesmo sem forma de barco moderno. A razão? O formato em condições extremas é mais estável do que a forma de um barco comum. O objetivo não era navegar, era sobreviver. E é justamente isso que faz da arca um enigma tão profundo. A questão divina, o que realmente aconteceu? Chegamos ao ponto mais importante desta investigação. A arca não parece obra de improvisação, não parece fruto de tentativa e erro, não parece construção rudimentar. Ela parece algo instruído, detalhado e guiado. Ao somar a proporção perfeita, a técnica avançada, os sistemas internos complexos, o gerenciamento dos animais, a logística de armazenamento, a resistência estrutural e os métodos de impermeabilização, fica praticamente impossível imaginar que Noé tenha projetado tudo sozinho. E é justamente isso que o texto bíblico declara. E Deus deu instruções a Noé. Esse é o ponto central. A narrativa mostra precisão, planejamento, arquitetura e engenharia muito
muito além da época. E isso torna a arca não apenas uma história, mas um testemunho de algo muito maior. Quando analisamos tudo, a estrutura, os sistemas, as medidas, os materiais, a logística e o propósito, a arca deixa de ser apenas uma embarcação. Ela se torna um símbolo da relação entre humanidade e divindade, um marco na história da fé, um monumento de obediência e um lembrete de que mesmo diante do impossível, Deus entrega instruções exatas para aqueles que confiam nele. Louvado seja Deus, o Criador dos céus e da terra. Se este vídeo tocou seu coração, deixe nos comentários. Eu creio no plano perfeito de Deus. E antes de ir embora, eu te faço um convite. Se você quer continuar mergulhando em mistérios da Bíblia que desafiam arqueólogos e surpreendem o mundo moderno, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Porque no próximo capítulo dessa jornada, você vai descobrir revelações ainda mais profundas. E eu garanto que você não vai querer perder. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.